Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a gente conversar sobre o nosso Vasco da Gama. Um bom dia para você, mas bom dia só por educação mesmo, né? Porque não tem como começar bem o dia depois da derrota do Vasco de ontem para o Goiás, 1-0, da forma como foi, né? Com uma expulsão com 5 minutos de jogo, com erros repetidos, né? E para piorar, erros repetidos que dessa vez serão amenizados, né? Ou não serão tão cobrados por conta de um erro grotesco do Bruno Gomes, né? A gente vai até conversar sobre isso, que essa expulsão do Bruno Gomes tem consequências, além da perda dos 3 pontos na partida. Enfim, cara, uma situação realmente muito difícil. O Vasco faz aí o seu pior início de Série B na história. Tudo errado. Alexandre Pássaro dando piti, nervosinho, e contratar jogador, demitir treinador que é bom, não faz. Enfim, cara, vamos debater aqui essa situação do Vasco. Vou querer a sua opinião também. Deixa aí o seu like, né? Enfim, é só por protocolo mesmo. Eu sei que você está chateado, mas para ajudar o canal aí, deixa o seu like também, que é muito importante. E depois da vinheta a gente começa a trocar essa ideia. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos começar aqui falando sobre Marcelo Cabo. A pergunta do dia de todo vascaíno é: Marcelo Cabo será demitido hoje? Acho que 95% da torcida do Vasco já perdeu de vez a paciência com o treinador. E o Marcelo Cabo já vem numa corda bamba aí há algumas semanas, né? Ele chegou a ter o deadline na partida contra o CRB, que aí ali, se ele perde para o CRB, ele seria demitido. O Vasco venceu por 3-0, 3-0 foi um placar até enganoso, né? O Vasco fez 1-0 no fim do primeiro tempo e depois levou sufoco o segundo tempo todo, mas conseguiu no finalzinho ali com o Léo Jabá, 2 jogadas do Léo Jabá, né? Fazer 2-0 e 3-0, um placar que garantiu o emprego do Marcelo Cabo. Aí foi jogar contra o Cruzeiro, né? Com um pouco menos de pressão, e perdeu para o Cruzeiro, né? 2-1 fora de casa, numa partida que mais uma vez o Vasco não jogou absolutamente nada. Aí ele volta para a marca do pênalti. E aí pega o Brusque em São Januário. Vence o Brusque em São Januário na Bacia das Almas, né? Gol aos 43, 44 do segundo tempo do Léo Matos e garante mais uma semana de emprego. E aqui, para não dizer que a gente está sendo injusto, eu falei isso aqui em vídeos durante a semana, né? Depois do jogo contra o Brusque. A tendência é jogar contra o Goiás, perder do Goiás e aí ele voltar para a marca do pênalti, né? E eu te pergunto, até quando a gente vai ficar nisso? Até quando a gente vai ficar do treinador ficar por uma derrota? De que, agora é o jogo contra o Confiança, né? E a situação é o seguinte: se ele não vencer o Confiança, ele vai ser demitido. Se ele vencer o Confiança, ganhar do Confiança, aí ele ganha mais uma semana de trabalho, né? Aí vai pro próximo jogo, aí perde o próximo jogo, aí depois volta para estaca 0, aí ganha o próximo e fica nisso aí. Nisso aí a gente já perdeu 2 semanas, né? E vai perder mais quantas semanas? Com essa insegurança, com o Vasco jogando absolutamente nada, né? No jogo de ontem ainda tem a desculpa que, como eu disse aqui, né, vai servir de muleta. Quando o Bruno Gomes foi expulso ali com 4 minutos, a primeira coisa que eu pensei foi: hoje o Vasco perde e agora não tem, vão manter o treinador, porque não tem como demitir um treinador depois de uma derrota comprometida ali com 4 minutos de jogo. Mas a grande realidade é que, se fosse no 11 contra 11 também, o futebolzinho que o Vasco está jogando, o Vasco ia perder para o Goiás de qualquer jeito. O Vasco ia perder no 11 contra 11 se bobear. No 10 contra 11, os jogadores ainda correram mais, se dedicaram ali, buscaram. O time muito pilhado também, né? Tava muito nervoso ontem, tentando alguma coisa. Mas enfim, acho que até isso, esse descontrole emocional do time do Vasco, é uma coisa que tem que se preocupar. Tá tudo errado, né? Tá tudo errado. E é aquele ditado, né? Não tem como você esperar resultados diferentes fazendo coisas iguais. A gente está tendo semanas iguais, ganha um jogo, perde outro, ganha um jogo, perde outro. E como é que vai ter uma semana diferente se o treinador é o mesmo, os jogadores são os mesmos, a forma de jogar é a mesma, a postura é a mesma,
Enfim, o que você vai querer de diferente? Como que você vai querer um resultado diferente se é tudo igual, se não muda absolutamente nada? Então é uma situação complicada, né? E acho que esse desempenho do Marcelo Cabo já é desempenho realmente para o trabalho ser repensado, para agradecer o Marcelo Cabo, falar obrigado pelo serviço prestado, mas não deu certo. A gente vai procurar aqui um outro nome. O Vasco conheceu ontem a sua 4ª derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, isso em 8 rodadas. Só em questão de comparação, em 2009, na primeira Série B do Vasco, a 4ª derrota do Vasco foi na 37ª rodada, quando o Vasco já havia sido campeão da Série B. O Vasco foi perder a 4ª só na 37ª. Em 2014, que o Vasco nem fez essa campanha boa, o Vasco subiu em terceiro em 2014, a 4ª derrota do Vasco foi na 30ª rodada. E em 2016, que o Vasco também subiu na Bacia das Almas, a 4ª derrota do Vasco foi na 14ª rodada. Agora o Vasco já perdeu 4 em 8, então é a Série B que o Vasco mais perdeu até o momento. E tudo continua a mesma coisa, não muda nada, parece que está tudo bem, parece que não tem problema nenhum. Acho que está errado quem reclama, né? Quem está aqui reclamando, os canais aqui de YouTube que reclama, a gente que está errado, não é lá dentro que está errado não é o senhor Alexandre Pássaro, não é o senhor Marcelo Cabo, errado está a gente. Inacreditável, né? Inacreditável. E aparentemente, né, será mais uma semana aí perdida, que não vai ter nenhuma mudança, vai continuar a mesma comissão técnica, vai continuar aí os mesmos jogadores, né? Enfim, cara, fala o quê? E bom, uma coisa que a gente espera sobre esse jogo de ontem é que tenha uma punição para o Bruno Gomes, né? No mínimo ser multado e ir lá para o final da fila, né? Multa o Bruno Gomes pela irresponsabilidade e ele vira a última opção. Papo de não jogar mais pelo Vasco esse ano, nem pensar em entrar. Multa e ir para o final da fila é o mínimo. Tem que ter uma punição, tem que mostrar que não é bagunça, né? Pelo amor de Deus, porque já não basta o senhor Michel, que aglomerou aí na semana passada, aí a punição dele foi uma multa e ficar afastado do jogo contra o Brusque. Mas, pô, é claro que ele ia ter que ficar afastado do jogo contra o Brusque, né? O cara estava aglomerado, então era o mínimo, né? Para ele ali não correr risco de contaminar as pessoas, né? Então é um jogo que ele não pôde treinar por conta da aglomeração que ele estava lá, teve que fazer os exames de Covid antes, então como que ele ia jogar sem treinar? Então isso para mim não foi nem punição, né? Foi uma coisa, não tinha como realmente o Michel ir para o jogo se ele não pôde treinar, por conta da aglomeração lá, dos exames que ele tinha que fazer, dos testes antes de voltar a treinar com os companheiros. E aí já volta, né, no jogo seguinte, já entra, tá tudo bem, é a casa da mãe Joana, né? É a verdadeira casa da mãe Joana. O Bruno Gomes, expulso irresponsavelmente na partida contra o Cruzeiro, quando ele dá uma cabeçada no jogador do Cruzeiro, né? Por sorte, o juizão mandou pra rua também o cara do Cruzeiro, senão era outro jogo que o Vasco ia jogar no 10 contra 11. E aí no jogo seguinte ele cumpre uma punição, depois já volta no time titular também, enfim. É a casa da mãe Joana, meu amigo. Tá, não tem muito o que dizer. Bom, e agora para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar um pouquinho sobre Alexandre Pássaro, né? Que ontem Alexandre Pássaro deu piti depois do jogo. Ele deu um piti ali chamando o juiz de ladrão e vagabundo. Essas palavras aí, tá até no Globoesporte.com. O árbitro também colocou na súmula, né, que foi ofendido pelo senhor Alexandre Pássaro, chamado de ladrão e de vagabundo. Inclusive tem aqui o relato da súmula, né? O segundo árbitro, o Alexandre Pássaro, diz o seguinte para ele: "Você é o culpado disso, seu ladrão. Deu um cartão para o Vanderlei por cera e depois não deu para o Tadeu, seu vagabundo." Enfim, reclamando aí da arbitragem. E eu pergunto aqui para você, aonde que a arbitragem errou ontem no jogo do Vasco? Porque eu, sinceramente, não via um erro grave de arbitragem que tenha comprometido o jogo, não. O gol do Goiás, posição legal. O cara, na hora do chute, estava atrás do zagueiro do Vasco. A expulsão do Bruno Gomes, 2 cartões amarelos justíssimos. Que erro de arbitragem é esse para deixar o diretor de futebol do Vasco tão nervoso? Não tem por que estar nervoso, não. Ele tem que estar nervoso com o trabalho dele, que deixa muito a desejar. Com esse time que montou, que é a pior campanha do Vasco numa Série B de Campeonato Brasileiro. É com isso que ele tem que ficar nervoso, com a comissão técnica que ele garante aí, né, que ele confia, que não troca.
É isso que tem que deixar ele nervoso, não a arbitragem. O juiz não teve culpa de nada. O juiz não tem culpa desse desempenho fraquíssimo do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, não. Quem tem culpa é quem montou o time, né? No caso ele, e quem escala, quem bota para jogar, né? O Marcelo Cabo e sua comissão técnica. Então, acho que o Alexandre Pássaro, ao invés de ficar esquentadinho ali, revoltado com o juiz, tem que se preocupar em fazer o seu trabalho, que por enquanto está bem mal feito, e desse jeito o Vasco não sobe para a primeira divisão. Acho que é isso, né? Pelo amor de Deus, é o que falta agora, ficar vendo chilique de dirigente sem motivo nenhum. Já não basta a vergonha desse início horroroso de Série B do Campeonato Brasileiro, ainda tem que passar essa vergonha vendo o dirigente dando chilique por motivo nenhum. Não tem motivo para dar chilique, o Vasco não foi prejudicado, não. O Vasco perdeu porque o Bruno Gomes foi expulso justamente, o gol do Goiás foi legal, não tenho que reclamar da arbitragem, não teve nada ontem para reclamar de arbitragem. Enfim, cara, tem certas coisas também que, pelo amor de Deus, né? Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não tem como nem gostar de um vídeo desse, né? Mas deixa o like aí para ajudar mesmo aqui o canal, para o vídeo ser indicado para mais vascaínos. E eu volto ainda hoje para falar mais sobre o nosso Vasco. Valeu? Um abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!